Há uma mentira confortável que muitos repetem para si mesmos, a de que desejam liberdade, mas sem abrir mão do próprio apego ao conforto. Querem paz, mas não querem enfrentar o que os perturba. Querem força, mas evitam qualquer confronto com a própria fraqueza. E é exatamente aqui que o estoicismo começa a incomodar. Porque o estoicismo não foi criado para embalar ninguém em ilusões agradáveis. Ele nasceu no fogo da realidade, em meio a perdas, traições, guerras, doenças e instabilidade. Não foi um abrigo para quem queria fugir da vida, mas uma fortaleza para quem decidiu encará-la sem máscaras. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade, mas o que raramente se diz é que enfrentar essa imaginação exige coragem. Exige admitir que muitas das nossas angústias não vêm do mundo, vêm das histórias que contamos para nós mesmos, e abandonar essas histórias dói. Epicteto, que nasceu escravizado, ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Essa frase parece simples, até que você tente aplicá-la, porque aplicá-la significa abrir mão da posição confortável de vítima, significa assumir responsabilidade, e responsabilidade pesa. Marco Aurélio governava um império, enquanto enfrentava guerras e epidemias. Ainda assim, escreveu para si mesmo que o obstáculo é o caminho, não como metáfora poética, mas como princípio prático. O desconforto não é o inimigo, é o treinamento. E talvez seja isso que mais incomoda. O estoicismo não promete alívio imediato, ele promete clareza. Não oferece anestesia emocional, oferece disciplina, não elimina a dor, ensina a atravessá-la sem se desintegrar. Pare por um instante. Quantas vezes você confundiu conforto com felicidade? Quantas vezes adiou decisões difíceis em nome de uma falsa estabilidade? Quantas vezes evitou uma conversa necessária, uma mudança inevitável, uma responsabilidade inadiável, apenas para manter uma sensação temporária de segurança? O estoicismo não é confortável. Ele desmonta suas justificativas, questiona seus hábitos, expõe suas incoerências. Ele exige que você olhe para aquilo que evita há anos. E isso assusta. Mas é exatamente nesse ponto que começa a libertação. Porque quando você para de se enganar, algo extraordinário acontece. A energia que antes era gasta, sustentando desculpas, se transforma em força. O medo que antes paralisava se converte em direção. A ansiedade que antes dominava se dissolve na aceitação do que não pode ser controlado. Liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo do que se sente. E essa liberdade custa caro. Custa o abandono da autopiedade, custa o enfrentamento do próprio ego, custa a renúncia ao prazer imediato em troca de um caráter sólido. Você está disposto? Se você está cansado de se esconder atrás de justificativas e decidiu assumir o controle da sua própria mente, escreva nos comentários. Eu escolho a verdade, mesmo quando dói. Essa frase não é um desejo, é uma decisão, um compromisso silencioso com uma vida mais consciente, mais firme, mais alinhada com aquilo que você pode realmente controlar. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa parar de se enganar. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico, onde cada reflexão é um chamado à responsabilidade e cada ideia é um passo rumo à liberdade interior. Aqui, não buscamos conforto superficial, buscamos clareza, não buscamos aplausos, buscamos caráter, e cada conteúdo é um convite para fortalecer sua mente em meio às pressões do mundo. Respire fundo. O que você vai ouvir a partir de agora não é sobre motivação passageira, é sobre transformação silenciosa, sobre disciplina emocional, sobre o tipo de força que não se exibe, mas sustenta. Parte 1. O conforto. Como prisão invisível. Existe uma forma de prisão que não tem grades, não tem guardas e não tem correntes visíveis.
Ela é silenciosa, elegante e perigosamente confortável. É a prisão do auto-engano. Você acorda, cumpre suas obrigações, responde mensagens, trabalha, conversa, ri e acredita que está vivendo plenamente. Mas no fundo existe uma inquietação constante, uma sensação de que algo está desalinhado. Um peso que não tem nome, mas que acompanha cada decisão adiada. O problema é que o conforto mascara essa inquietação. Ele oferece distrações suficientes para que você não precise confrontá-la. Séries, redes sociais, promessas de mudanças futuras, planos que começam na próxima segunda-feira. Tudo parece aceitável. Tudo parece suportável. E é exatamente por isso que se torna perigoso. O estoicismo começa quando você percebe que suportar não é o mesmo que viver com propósito. Sêneca alertava que a vida é longa o suficiente, desde que saibamos utilizá-la. Mas o que significa utilizá-la? Significa parar de desperdiçar energia defendendo versões frágeis de si mesmo. Significa abandonar a narrativa de que um dia você será disciplinado, corajoso, decidido. O conforto cria uma ilusão de estabilidade. Ele sussurra que não há urgência, que você ainda tem tempo, que não precisa enfrentar agora aquilo que o incomoda. Mas a verdade é simples e dura. Tudo o que você adia se acumula. Conflitos ignorados se transformam em distâncias irreversíveis. Hábitos negligenciados se tornam fraquezas enraizadas. Decisões postergadas moldam um destino que você nunca escolheu conscientemente. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E aqui está a questão essencial. Você governa suas escolhas ou apenas reage ao que é mais fácil? O conforto raramente exige virtude. Ele exige adaptação passiva, exige que você aceite o mínimo, que tolere o medíocre, que se acomode em uma versão reduzida do que poderia ser. E com o tempo, essa versão começa a parecer normal. Você para de questionar, para de desafiar seus próprios limites, para de se perguntar se está vivendo de acordo com seus valores ou apenas de acordo com suas conveniências. O estoicismo rompe essa normalidade. Ele pergunta, o que está sob seu controle agora? E o que você está fazendo com isso? Essa pergunta é desconfortável porque elimina as desculpas externas. Não importa o governo, a economia, o passado, as circunstâncias. Sempre existe um espaço interno onde a escolha acontece. Pequena, silenciosa, mas decisiva. Talvez você não controle os eventos, mas controla sua resposta. Talvez não controle o tempo que passou, mas controla o próximo minuto. Talvez não controle as perdas, mas controla a postura diante delas. E é nesse espaço que o conforto começa a se desfazer, porque assumir responsabilidade é pesado. É admitir que parte do seu sofrimento é sustentado por decisões repetidas. É reconhecer que a mudança exige esforço diário, não explosões ocasionais de motivação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo ao amanhecer, lembrando-se de que encontraria pessoas difíceis, situações ingratas, obstáculos inesperados. Ele não esperava um dia fácil, esperava um dia desafiador e se preparava para isso. Você faz o mesmo? Ou acorda esperando que o mundo se ajuste ao seu humor? O conforto espera que o mundo coopere. O estoicismo prepara você para quando ele não cooperar. E aqui está o ponto decisivo. Enquanto você busca conforto, permanece dependente. Dependente das circunstâncias, da aprovação, da estabilidade externa. Mas quando você escolhe a disciplina, algo muda. A estabilidade começa a nascer dentro. O desconforto voluntário, acordar cedo, treinar a mente, enfrentar conversas difíceis, assumir falhas, não enfraquece, ele fortalece. A prisão invisível começa a se romper quando você aceita que liberdade não significa ausência de esforço. Significa domínio interno, e esse domínio começa agora. Parte 2. A dor. Como mestre,
não como inimiga. Desde cedo fomos treinados para evitar a dor. Ensinaram-nos que sofrer é sinal de fracasso, que desconforto é algo a ser eliminado o mais rápido possível. Criamos uma cultura de anestesia, distrações para o tédio, consumo para o vazio, justificativas para a fraqueza. Mas o estoicismo inverte essa lógica. Ele não glorifica a dor, também não a romantiza. Ele a observa com sobriedade e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? A dor é inevitável. A resistência cega a ela é opcional. Epicteto perdeu a liberdade física ainda jovem. Viveu como escravizado. Poderia ter transformado essa experiência em ressentimento eterno. Poderia ter usado sua história como desculpa para a amargura. Mas fez o oposto. Ele compreendeu que, mesmo quando tudo externo é tirado, ainda resta a escolha interior. E é aí que a dor muda de papel. Ela deixa de ser um castigo e passa a ser um campo de treinamento. Quando você enfrenta uma rejeição, há duas possibilidades. Ou você se define por ela, ou permite que ela refine você. Quando sofre uma perda, pode se agarrar ao que não volta mais, ou aprender o valor do que ainda permanece. Quando falha, pode esconder-se na vergonha, ou reconstruir-se com mais consciência. O desconforto revela onde você é frágil, e isso é um presente, porque aquilo que é revelado pode ser trabalhado. Aquilo que é ignorado apodrece em silêncio. Sêneca escreveu que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Imagine alguém que nunca foi contrariado, nunca perdeu nada, nunca enfrentou adversidade. Essa pessoa seria realmente forte? Ou apenas despreparada? A dor, quando encarada com lucidez, expõe ilusões. Ela mostra o quanto você dependia da aprovação, o quanto sua autoestima estava apoiada em resultados externos, o quanto seu equilíbrio dependia de circunstâncias favoráveis. E isso fere o orgulho, mas também liberta, porque a partir do momento em que você reconhece essas dependências, pode começar a dissolvê-las. Pode começar a construir algo que não desmorona ao primeiro vento contrário. Marco Aurélio enfrentou guerras devastadoras, epidemias que dizimaram milhares, traições políticas e pressões constantes. Ainda assim, registrava em suas reflexões pessoais que a dificuldade é matéria-prima para a virtude. Ele não perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Perguntava: como posso agir com dignidade diante disso? Percebe a diferença? A primeira pergunta mantém você no centro do drama. A segunda coloca você no centro da responsabilidade. O estoicismo não promete que a dor desaparecerá. Ele promete que você deixará de ser dominado por ela. E isso exige prática. Exige que você pare de fugir do desconforto emocional, que sente com ele, que observe seus pensamentos sem imediatamente acreditar neles, que reconheça impulsos sem se tornar escravo deles. Quando surge a ansiedade, você a combate ou a examina. Quando surge a raiva, você explode ou a investiga. Quando surge o medo, você se paralisa ou pergunta o que realmente está sob seu controle. A maioria das pessoas quer alívio imediato. O estoico quer compreensão duradoura. E compreender a dor é transformá-la em ferramenta. Isso não significa tornar-se frio ou insensível. Pelo contrário, significa tornar-se estável. Significa não permitir que cada emoção passageira governe suas decisões permanentes. A dor deixa de ser um inimigo quando você percebe que ela está apontando para algo que precisa ser fortalecido. Talvez seja sua disciplina. Talvez seja sua paciência. Talvez seja sua coragem. Mas uma coisa é certa: enquanto você continuar fugindo, continuará frágil. O desconforto voluntário, aceitar críticas, assumir falhas, suportar frustrações sem dramatizar, é o treino diário da liberdade interior.
E quanto mais você se expõe conscientemente a pequenas doses de desconforto, menos será destruído pelos grandes inevitáveis da vida. A dor não veio para quebrá-lo, veio para revelar do que você é feito. Parte 3. A responsabilidade radical pela própria vida. Existe um momento decisivo na jornada de qualquer pessoa que busca liberdade interior. Um momento silencioso, mas irreversível. É quando ela percebe que ninguém virá salvá-la. Não o governo, não a família, não os amigos, não o parceiro, não o acaso. Essa percepção pode parecer dura, até cruel. Mas ela carrega dentro de si uma força imensa. Porque quando você aceita que a responsabilidade é sua, algo extraordinário acontece. Você recupera o poder. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia de responsabilidade radical. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa distinção simples é uma das ideias mais libertadoras e mais desconfortáveis já formuladas. Porque no instante em que você entende isso, perde o direito de culpar o mundo por tudo. Você não controla o que dizem sobre você, mas controla como responde. Não controla crises econômicas, mas controla sua disciplina financeira. Não controla o passado, mas controla a postura diante dele. Responsabilidade não significa culpa, significa poder de ação. Enquanto você se coloca apenas como vítima das circunstâncias, entrega sua energia ao que não pode mudar. Mas quando assume a autoria das próprias escolhas, inclusive das escolhas equivocadas, começa a reconstruir o próprio destino. Sêneca alertava que a maior parte da vida é desperdiçada com preocupações inúteis. E muitas dessas preocupações nascem do hábito de terceirizar decisões, esperar o momento perfeito, esperar aprovação, esperar condições ideais. Mas o momento perfeito é uma ilusão confortável. A vida real exige decisão em meio à imperfeição. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas escolheu adiar? Quantas vezes evitou uma mudança necessária por medo de desconforto? Quantas vezes preferiu preservar a imagem em vez de preservar o caráter? Responsabilidade radical significa olhar para essas escolhas sem autoengano. Significa admitir: eu poderia ter agido melhor. Eu poderia ter sido mais disciplinado. Eu poderia ter sido mais corajoso. E essa admissão não enfraquece, ela fortalece. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que a cada manhã tinha a oportunidade de agir com justiça, autocontrole e coragem. Ele não esperava que o dia fosse fácil. Esperava que fosse desafiador e aceitava sua responsabilidade diante disso. Imagine viver assim, sem dramatizar obstáculos, sem se esconder atrás de desculpas, sem culpar constantemente o exterior. A maioria das pessoas quer liberdade sem responsabilidade. Quer autonomia sem disciplina, quer resultados sem esforço consistente. Mas liberdade verdadeira nasce do domínio interno. Quando você aceita que sua mente é seu território, começa a cuidar dela com mais rigor, passa a observar seus pensamentos, questionar suas narrativas, filtrar suas reações, passa a entender que cada resposta emocional é uma escolha, ainda que pareça automática. Responsabilidade radical também significa aceitar consequências. Cada decisão molda quem você se torna. Cada hábito repetido constrói ou enfraquece seu caráter. Cada omissão silenciosa cria uma marca invisível na sua identidade. Você está disposto a assumir isso? Porque o estoicismo não oferece consolo fácil, ele oferece autonomia. E autonomia exige maturidade emocional. É mais simples dizer que o mundo é injusto do que admitir que você precisa evoluir. É mais fácil apontar falhas alheias do que confrontar as próprias. É mais confortável manter a narrativa de que as circunstâncias são sempre as culpadas.
Mas enquanto você continuar se protegendo com essa narrativa, continuará preso. A libertação começa quando você para de perguntar por que isso acontece comigo e começa a perguntar como devo agir agora. Essa mudança sutil altera toda a direção da sua vida. Assumir responsabilidade não é carregar o peso do mundo, é carregar o peso das próprias escolhas. E esse peso, quando aceito, transforma-se em força. Se esta reflexão fez sentido para você, curta este vídeo, comente suas percepções e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa assumir o controle da própria vida. Aqui, cada reflexão é um chamado à maturidade. Cada ideia é um passo em direção à liberdade interior, e sua participação fortalece essa comunidade de consciência e disciplina. Parte 4. O ego, a última resistência. Existe um inimigo silencioso que raramente é identificado como tal. Ele não aparece nas manchetes, não se manifesta como um evento externo, não pode ser culpado diretamente pelas circunstâncias. Ainda assim, é responsável por grande parte do sofrimento humano. Esse inimigo é o ego desgovernado. Não estamos falando de autoestima saudável ou senso de identidade. Estamos falando daquela necessidade constante de estar certo, de ser reconhecido, de ter razão, de preservar a própria imagem a qualquer custo. O ego é sutil. Ele se disfarça de dignidade quando, na verdade, é o orgulho ferido. Ele se apresenta como autodefesa quando, na verdade, é medo de admitir falhas. E enquanto você não o identifica, ele governa suas decisões. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se o desejo de vencer fosse substituído pelo desejo de compreender? Quantos relacionamentos poderiam ter sido preservados se o impulso de provar um ponto fosse substituído pela humildade de ouvir? Epicteto ensinava que quando alguém o insultava, ele perguntava a si mesmo se aquilo era verdade. Se fosse, deveria corrigir-se. Se não fosse, não havia motivo para perturbação. Simples na teoria, difícil na prática. Porque o ego não quer examinar, ele quer reagir. O ego quer aplauso, quer validação, quer superioridade. Mas o estoicismo exige algo muito mais raro: autocontrole. Sêneca alertava que a ira é uma forma temporária de loucura. E quase sempre essa ira nasce do ego ferido. Sentimos-nos atacados não porque nossa essência foi ameaçada, mas porque nossa imagem foi questionada. E então reagimos, respondemos impulsivamente, rompe-se a serenidade, perde-se a clareza. Depois vem o arrependimento. O problema não está no que foi dito, está na incapacidade de governar a própria reação. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lembrava a si próprio que poderia estar errado, que precisava ouvir conselhos, que a opinião alheia, mesmo quando inconveniente, poderia conter aprendizado. Isso é força, reconhecer que você não é o centro do universo, que suas opiniões podem ser falhas, que sua perspectiva é limitada. O ego odeia essa ideia. Ele prefere a ilusão de controle absoluto, mas a verdade é que o ego descontrolado é uma forma de escravidão emocional. Ele o prende a cada crítica, o prende a cada olhar de desaprovação, o prende a cada comparação silenciosa. Você começa a viver para provar algo, para impressionar, para não parecer fraco. E, ironicamente, é isso que o torna frágil. O estoicismo convida você a um exercício profundo, agir corretamente mesmo quando ninguém está observando. Manter a integridade mesmo quando não há aplauso, permanecer sereno mesmo quando há provocação. Isso exige maturidade, significa escolher não responder a toda ofensa, significa admitir erros sem desmoronar, significa pedir desculpas sem sentir-se diminuído. O ego dirá que isso é fraqueza, mas é exatamente o contrário. Fraqueza é depender da aprovação constante. Fraqueza é explodir ao menor desafio.
Fraqueza é não suportar a própria imperfeição. Força é manter a compostura. Força é ouvir críticas com discernimento. Força é permanecer firme sem necessidade de espetáculo. Enquanto o ego governa, você vive reagindo. Quando a razão governa, você vive escolhendo. E essa diferença muda tudo. Parte 5. A ilusão do controle externo. Existe um impulso, quase instintivo dentro de nós. O desejo de controlar tudo. Controlar resultados. Controlar pessoas. Controlar o futuro. Controlar a percepção que os outros têm de nós. Esse impulso parece prudência, mas frequentemente é ansiedade disfarçada. Vivemos tensos porque tentamos administrar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. E quanto mais insistimos nesse controle impossível, mais frustrados nos tornamos. O estoicismo começa com uma separação rigorosa. O que depende de mim e o que não depende de mim. Epicteto foi direto ao afirmar que nossa liberdade reside apenas nas coisas que estão sob nosso controle. Opiniões, desejos, aversões, escolhas. Todo o resto, reputação, riqueza, saúde, posição social, pode ser afetado por fatores externos. Essa distinção não é confortável, porque ela desmonta a fantasia de que, se fizermos tudo certo, a vida nos recompensará exatamente como esperamos. Você pode agir com integridade e ainda assim ser criticado. Pode trabalhar duro e ainda assim enfrentar perdas. Pode amar profundamente e ainda assim ser rejeitado. Quando você baseia sua paz em resultados externos, vive permanentemente vulnerável. E é aqui que nasce a frustração. Quantas vezes você já se irritou porque alguém não reagiu como esperava? Quantas vezes sofreu porque seus esforços não foram reconhecidos? Quantas noites perdeu tentando prever cenários futuros que talvez nunca aconteçam? Esse desgaste mental não produz controle, produz exaustão. Sêneca dizia que o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. A antecipação ansiosa é uma forma de sofrimento imaginário, e ela se alimenta justamente da tentativa de controlar o incontrolável. O paradoxo é que quanto mais você tenta controlar o exterior, menos controla a si mesmo. Você reage com irritação quando as coisas não saem como planejado. Fica inquieto diante da incerteza. Torna-se rígido, defensivo, excessivamente preocupado. E, sem perceber, entrega sua estabilidade emocional ao comportamento dos outros. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não poderia impedir que as pessoas agissem de forma injusta ou ignorante, mas poderia escolher não se tornar igual a elas. Essa é a essência do domínio interno. Você não controla o vento, mas controla como ajusta as velas, não controla o julgamento alheio, mas controla seu caráter. Não controla a duração da vida, mas controla a qualidade de suas ações. Quando essa compreensão se torna prática diária, algo muda profundamente. Você passa a investir energia apenas no que realmente pode influenciar: suas decisões, sua disciplina, sua postura. A ansiedade diminui porque a expectativa se torna mais realista. Você age com excelência, mas aceita que o resultado final não pertence totalmente a você. Isso não significa indiferença, significa maturidade. Você faz o que é certo porque é certo, não porque garante aplausos. Trabalha com dedicação, mas não se destrói se o resultado não for perfeito. Ama com intensidade, mas não perde sua identidade se o outro se afasta. A liberdade nasce quando você compreende que controlar tudo é impossível e que tentar fazê-lo é uma forma de escravidão emocional. Enquanto sua felicidade depender do comportamento dos outros ou da ausência de obstáculos, você estará sempre vulnerável. Mas quando sua paz depende apenas da sua conduta, você se torna estável, e estabilidade é poder silencioso. Parte 6. Disciplina. A ponte entre intenção e liberdade. Muitos desejam liberdade. Poucos desejam disciplina.
Essa é a contradição silenciosa que mantém tantas pessoas presas. Querem autonomia emocional, estabilidade mental, força diante das adversidades, mas rejeitam o único caminho que conduz a isso: a prática diária da autodisciplina. A disciplina não é um ato heróico isolado. Não é uma explosão de motivação que dura alguns dias. É repetição consciente. É escolha constante. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. E é exatamente por isso que incomoda. Porque disciplina exige renúncia. Renúncia ao impulso imediato. Renúncia ao prazer momentâneo. Renúncia à justificativa fácil. Sêneca ensinava que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. A disciplina é o leme, é ela que mantém a direção quando o entusiasmo desaparece. Sem disciplina, você vive reagindo ao humor do dia. Se está motivado, age. Se está cansado, adia. Se está animado, promete. Se está frustrado, desiste. Isso não é liberdade, é instabilidade. Epicteto comparava a vida a um treinamento constante. Ele lembrava que ninguém se torna forte apenas lendo sobre força. É preciso praticar. É preciso expor-se ao desconforto voluntário. É preciso escolher conscientemente aquilo que desenvolve caráter. Disciplina é acordar quando seria mais fácil permanecer deitado. É estudar quando seria mais confortável distrair-se. É manter a calma quando o impulso é reagir. Cada pequena escolha molda sua identidade. E aqui está um ponto crucial. Disciplina não é punição, é construção. Você não treina para sofrer, treina para suportar. Não se organiza para limitar-se, organiza-se para expandir. Não controla impulsos para perder prazer, controla-os para não ser dominado por eles. Marco Aurélio escrevia que ao amanhecer, quando a vontade de permanecer na cama surgia, ele lembrava a si mesmo de que nasceu para agir como ser humano, não para buscar conforto incessante. Essa reflexão é brutalmente honesta. Você nasceu para quê? Para reagir a cada emoção passageira ou para construir uma mente firme? A disciplina cria liberdade porque elimina o caos interno. Quando você estabelece horários, metas claras, limites pessoais, sua mente se torna menos dispersa. Quando decide que não responderá impulsivamente, que não alimentará pensamentos inúteis, que não cederá a todo desejo imediato, você começa a experimentar uma forma de paz ativa. Não é uma paz passiva, dependente de circunstâncias favoráveis. É uma paz construída. Mas não se engane, disciplina é desconfortável no início. Ela confronta sua preguiça, desafia sua procrastinação, exige constância quando você prefere intensidade passageira. No entanto, com o tempo, aquilo que parecia pesado torna-se natural. O que exigia esforço consciente passa a ser parte da sua identidade. E então algo extraordinário acontece. Você percebe que não depende mais de motivação para agir corretamente. Você age porque escolheu ser assim. Essa é a diferença entre intenção e caráter. Intenção é o que você diz que fará. Caráter é o que você faz repetidamente. A disciplina é a ponte entre os dois. Sem ela, o estoicismo permanece teoria. Com ela, torna-se prática viva. Se esta reflexão está fortalecendo sua mente, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa compreender o valor da disciplina. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico e continue aprofundando essa jornada de autodomínio. Sua participação fortalece essa comunidade que escolhe maturidade em vez de ilusão. Parte 7. A coragem de encarar a verdade. Existe uma diferença profunda entre viver e confrontar a própria vida. A maioria vive na superfície dos dias, ocupada demais para questionar os próprios padrões, distraída demais para investigar as próprias contradições. Mas chega um momento em que a verdade começa a bater à porta, e ignorá-la exige mais esforço do que ouvi-la. O estoicismo exige essa escuta. Ele não permite que você continue sustentando narrativas confortáveis sobre si mesmo.
Ele pergunta: você está realmente fazendo o seu melhor? Ou está apenas fazendo o suficiente para manter a consciência em silêncio? A verdade raramente é agradável no início. Ela expõe incoerências, mostra onde você tem sido indulgente consigo mesmo, revela que algumas limitações não são impostas pelo mundo, mas mantidas por medo. Sêneca defendia que a filosofia deve ser aplicada como remédio, não como entretenimento intelectual. Um remédio não é tomado pelo sabor, mas pela cura, e muitas vezes ele arde antes de aliviar. Encarar a verdade sobre si mesmo é aceitar que certos fracassos não foram azar. Foram escolhas mal administradas, que certas frustrações não vieram apenas de fora. Vieram da falta de preparação interna. Isso exige coragem. Coragem para admitir que você poderia ter sido mais disciplinado. Coragem para reconhecer que permitiu que emoções governassem decisões importantes. Coragem para abandonar a identidade de vítima e assumir a postura de agente. Epicteto ensinava que ninguém pode ferir sua essência sem sua permissão. Essa afirmação é poderosa e desconfortável, porque implica que grande parte do sofrimento prolongado nasce da forma como escolhemos interpretar os acontecimentos. Quantas dores você ainda carrega porque se recusa a reavaliar a história que conta sobre elas? Quantas mágoas persistem porque alimentam uma narrativa onde você sempre está certo e o outro sempre está errado? A verdade pode exigir que você revise essas histórias. E isso abala o ego, mas é nesse abalo que começa a libertação. Marco Aurélio praticava a autorreflexão constante. Ele não escrevia para impressionar ninguém. Escrevia para corrigir-se, para lembrar a si mesmo de suas falhas, de seus deveres, de suas responsabilidades. Esse exercício diário é um ato de humildade. Olhar para si mesmo com honestidade não significa desprezar-se, significa comprometer-se com crescimento real. Significa abandonar a fantasia de perfeição e abraçar a prática do aperfeiçoamento. A coragem de encarar a verdade transforma a dor em aprendizado, transforma erro em direção, transforma fraqueza reconhecida em força construída. Mas há um preço. Você precisa abandonar justificativas. Não pode mais culpar apenas o passado. Não pode mais responsabilizar apenas os outros. Não pode mais fingir que não sabia. A verdade ilumina. E uma vez iluminado, você não pode voltar à ignorância confortável. O estoicismo não promete que esse processo será leve. Ele promete que será libertador, porque quando você para de fugir da verdade, para também de fugir de si mesmo. E quando não há mais fuga, há clareza. E onde há clareza, há poder. Parte 8. A solidez interior em meio ao caos. O mundo não vai desacelerar para que você se organize. As crises continuarão surgindo, as opiniões continuarão sendo lançadas, as mudanças continuarão acontecendo sem pedir permissão. A instabilidade é parte da condição humana. A questão não é como eliminar o caos externo, é como construir solidez interna suficiente para atravessá-lo. Muitos acreditam que paz significa ausência de problemas. Mas isso é fantasia. A verdadeira paz é estabilidade em meio ao movimento. É firmeza em meio à pressão. Marco Aurélio governava um império em constante tensão. Guerras nas fronteiras, conflitos políticos, epidemias devastadoras. Ainda assim, suas reflexões mostram uma mente que buscava ordem interior, mesmo quando o cenário externo era turbulento. Ele compreendia algo essencial. Se sua mente se torna tão instável quanto o mundo, você perde o único território que poderia realmente governar. O caos externo é inevitável. O caos interno é opcional. Epicteto ensinava que devemos nos preparar para os eventos antes que eles aconteçam, não no sentido de prever cada detalhe, mas de fortalecer o caráter para qualquer cenário. Quando você aceita que dificuldades virão, deixa de ser surpreendido por elas.
A surpresa intensifica o sofrimento. A preparação o reduz. Quantas vezes você se desestabilizou porque esperava que tudo ocorresse conforme seus planos? Quantas vezes perdeu a serenidade porque alguém agiu de forma diferente do que você considerava justo? A instabilidade nasce da expectativa rígida. Quando você espera que o mundo se alinhe perfeitamente aos seus desejos, vive em tensão constante. Mas quando aceita que o mundo seguirá a sua própria lógica, muitas vezes indiferente à sua vontade, começa a desenvolver resiliência. Sêneca aconselhava a prática da adversidade imaginada, refletir sobre possíveis perdas, dificuldades e desafios, não para viver em medo, mas para reduzir o impacto emocional quando eles surgirem. Isso não é pessimismo, é preparação psicológica. Quando você contempla a possibilidade de fracasso, aprende a não se destruir caso ele aconteça. Quando considera a possibilidade de perda, aprende a valorizar o presente com mais consciência. Quando admite que pode ser criticado, aprende a não depender exclusivamente de elogios. A solidez interior nasce dessa prática contínua. Ela é construída quando você escolhe responder com calma em vez de reagir impulsivamente. Quando decide agir com integridade, mesmo sob pressão. Quando mantém princípios firmes, mesmo diante de incentivos para desviá-los. Essa solidez não é rigidez, é equilíbrio. Você não se torna frio ou insensível, torna-se estável. E estabilidade não significa ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Imagine uma âncora no fundo do mar. A superfície pode estar agitada, ondas podem se formar, tempestades podem surgir. Mas a âncora permanece firme, sustentando o navio. Sua mente pode ser essa âncora, mas isso exige prática diária, exige vigilância constante sobre pensamentos, exige questionar impulsos antes de agir, exige lembrar-se de que a opinião dos outros não define sua essência. O caos continuará existindo. A diferença é que você deixará de ser arrastado por ele. E quando sua estabilidade deixa de depender das circunstâncias, você experimenta uma forma profunda de liberdade. Não porque o mundo se tornou previsível, mas porque você se tornou sólido. Parte 9. O preço da coerência. Há algo silenciosamente poderoso em uma pessoa coerente. Ela não precisa anunciar seus princípios, eles se revelam nas escolhas. Não precisa provar sua força, ela se manifesta na constância, mas a coerência tem um preço, e poucos estão dispostos a pagá-lo. Ser coerente significa agir de acordo com seus valores, mesmo quando isso gera desconforto. Significa manter a palavra quando seria mais conveniente quebrá-la. Significa sustentar a disciplina quando ninguém está observando. É fácil defender virtudes em teoria. Difícil é praticá-las quando há pressão. Sêneca advertia que a filosofia não deve ser apenas estudada, mas vivida. Não adianta falar sobre coragem e fugir do confronto necessário. Não adianta exaltar a honestidade e mentir para preservar a própria imagem. A incoerência corrói por dentro. Cada vez que você age contra seus próprios princípios, cria uma fratura interna. Talvez ninguém perceba. Talvez não haja consequência imediata. Mas sua consciência registra. E essa fratura se acumula. Você começa a sentir um desconforto difuso, uma perda sutil de respeito por si mesmo, e para evitar essa sensação, pode recorrer a justificativas. Era necessário. Não tive escolha. Todo mundo faz. Mas no fundo, sabe que escolheu o caminho mais fácil. Epicteto lembrava que o caráter é revelado nas pequenas decisões cotidianas. Não são os grandes discursos que definem quem você é. São as escolhas repetidas quando ninguém está avaliando. Coerência exige sacrifício.
Às vezes, você perderá oportunidades porque decidiu agir com integridade. Às vezes, será mal interpretado porque recusou participar de algo que contraria seus princípios. Às vezes, enfrentará a solidão temporária porque não quis negociar seus valores. E isso dói. Mas a alternativa dói mais. A alternativa é viver fragmentado, é adaptar sua postura conforme a conveniência, é moldar sua identidade conforme o ambiente, sem um centro estável. Marco Aurélio governava sob constante escrutínio. Cada decisão sua tinha impacto político, militar e social. Ainda assim, repetia para si mesmo a importância de agir com justiça e moderação, independentemente da opinião alheia. Ele compreendia que reputação é volátil, caráter é permanente. Quando você escolhe coerência, começa a construir algo que não depende de aplausos. Sua confiança deixa de vir da aprovação externa e passa a vir do alinhamento interno. Você dorme com mais tranquilidade, fala com mais segurança, age com menos hesitação. Porque não há conflito entre o que você acredita e o que você faz. Isso não significa perfeição. Você ainda errará, ainda terá falhas, mas a diferença é que ao errar, reconhecerá e corrigirá. Não fingirá que nada aconteceu. Coerência é uma prática diária de alinhamento. É perguntar-se constantemente: essa ação reflete meus valores? Essa decisão fortalece ou enfraquece meu caráter? Estou escolhendo por princípio ou por conveniência? O estoicismo não busca perfeição inalcançável. Busca progresso consciente, e progresso exige consistência. Enquanto muitos buscam atalhos, o estoico constrói fundamentos. Enquanto muitos ajustam princípios para evitar desconforto, o estoico ajusta seu comportamento para manter princípios. O preço da coerência é alto, mas a recompensa é liberdade interior. Parte 10. A solidão do autodomínio. Existe um momento inevitável na jornada de quem escolhe o autodomínio: a solidão. Não necessariamente a solidão física, mas a sensação de estar caminhando por uma trilha que poucos compreendem. Quando você decide abandonar velhos hábitos, controlar impulsos, estabelecer limites e recusar determinadas influências, percebe que nem todos acompanharão essa mudança. E isso testa sua convicção. Muitos preferem permanecer onde são aceitos, mesmo que isso signifique estagnação. Preferem ajustar seus valores para evitar desconforto social. Preferem a aprovação coletiva à integridade silenciosa. Mas o estoicismo não foi feito para agradar multidões. Epicteto alertava que, se você deseja progredir, deve aceitar parecer ignorante ou estranho aos olhos dos outros. Essa é uma das lições mais difíceis. Crescimento verdadeiro nem sempre é compreendido. Quando você decide não reagir a provocações, pode ser visto como frio. Quando escolhe disciplina em vez de excessos, pode ser chamado de rígido. Quando evita fofocas e conflitos desnecessários, pode parecer distante. Mas o autodomínio raramente é popular. Sêneca aconselhava a escolher cuidadosamente as companhias, pois nos tornamos semelhantes àqueles com quem convivemos. Se você decide elevar seus padrões, inevitavelmente se afastará de ambientes que alimentam mediocridade. E isso pode doer. A mente humana busca pertencimento, quer aprovação, quer sentir-se incluída. Mas quando esse pertencimento exige que você traia seus próprios princípios, o preço é alto demais. A solidão do autodomínio é temporária. A fragmentação interna causada pela incoerência pode durar anos. Marco Aurélio, apesar de estar cercado por conselheiros, soldados e políticos, praticava um diálogo interior constante. Ele sabia que a verdadeira liderança começa no governo de si mesmo. E esse governo exige momentos de introspecção profunda. Você precisa aprender a estar consigo mesmo, sem distrações constantes, sem validação imediata, sem necessidade de aprovação contínua.
Porque, se não suporta a própria companhia, buscará ruído externo para silenciar o desconforto interno. O autodomínio exige silêncio, exige reflexão, exige revisão de comportamentos que antes eram automáticos. Você começa a perceber impulsos que antes passavam despercebidos. Reconhece padrões emocionais repetitivos. Observa como certas situações despertam reações previsíveis e então escolhe agir diferente. Essa escolha pode afastá-lo de antigos círculos, pode torná-lo menos impulsivo em ambientes onde a impulsividade é norma, pode fazer com que você seja visto como excessivamente sério por aqueles que confundem maturidade com rigidez. Mas o autodomínio traz algo que nenhuma aprovação externa pode oferecer: respeito por si mesmo. Você não precisa provar sua força, não precisa anunciar sua disciplina, não precisa convencer ninguém da sua transformação. Ela se manifesta na estabilidade. E estabilidade atrai, mesmo que no início pareça afastar. A solidão que acompanha o crescimento não é abandono, é transição. Você deixa de pertencer a padrões antigos, mas ainda está construindo novos referenciais. Esse intervalo é desconfortável, mas necessário, porque liberdade verdadeira não nasce da multidão, nasce do domínio interno. Parte 11. A morte, como conselheira silenciosa. Existe um pensamento que muitos evitam, como se ignorá-lo pudesse afastá-lo. Um pensamento que causa desconforto imediato, mas que, quando encarado com serenidade, transforma completamente a maneira como você vive. A consciência da própria finitude. A morte não é um tema popular. Ela confronta ilusões de permanência, desmonta a fantasia de que sempre haverá mais tempo. Interrompe a procrastinação confortável que diz: depois eu mudo, depois eu faço, depois eu me torno quem devo ser. O estoicismo encara a morte não como ameaça, mas como conselheira. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que poderia deixar esta vida a qualquer momento. Essa reflexão não o tornava pessimista, tornava-o focado. Quando você entende que o tempo é limitado, começa a tratar cada escolha com mais seriedade. Quantas decisões você adiaria se soubesse que seu tempo é incerto? Quantas discussões perderiam importância? Quantos ressentimentos pareceriam pequenos diante da brevidade da existência? A morte coloca tudo em perspectiva. Sêneca escreveu que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A consciência da finitude revela o desperdício invisível. Horas gastas com comparações inúteis, dias consumidos por preocupações imaginárias, anos sustentando relações e hábitos que não edificam. Quando você lembra que o tempo é um recurso irreversível, passa a perguntar: estou vivendo de acordo com meus valores? Ou estou apenas reagindo aos estímulos do mundo? A morte, nesse sentido, não é inimiga. É critério. Ela filtra o que realmente importa. Epicteto ensinava que devemos nos comportar como convidados em um banquete. Quando chega a hora de partir, partimos sem resistência, gratos pelo que foi servido. Essa metáfora é poderosa. A vida não nos pertence permanentemente. Participamos dela por um tempo. Essa compreensão reduz o apego excessivo. Reduz o medo paralisante. Reduz a ansiedade por controle absoluto. Você começa a agir com mais intenção. Não porque o mundo exija, mas porque seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com trivialidades constantes. A consciência da morte também fortalece a coragem. Quando você aceita que a finitude é inevitável, o medo de errar perde parte de sua força. O medo de julgamento diminui. O medo de tentar algo novo se torna menor do que o arrependimento de nunca ter tentado. Quantas pessoas vivem presas à opinião alheia, esquecendo que todos, inclusive aqueles que julgam, também são passageiros? A morte equaliza. Ela não distingue status, riqueza ou reputação. Diante dela, restam apenas as ações e o caráter que você construiu.
Essa percepção pode ser desconfortável, mas é libertadora, porque quando você internaliza a brevidade da vida, começa a priorizar virtude sobre vaidade, propósito sobre distração, presença sobre ansiedade. Você deixa de viver como se tivesse tempo infinito para tornar-se quem deveria ser. E começa agora. A morte não precisa ser temida. Ela pode ser a lembrança constante de que cada dia é uma oportunidade irrepetível de agir com dignidade. E quando você vive assim, a liberdade deixa de ser conceito abstrato. Torna-se urgência consciente. Parte 12. A libertação, que nasce do desconforto. Agora você já compreende. O estoicismo não foi feito para confortar fraquezas, foi feito para fortalecê-las até que deixem de governar você. Ele não promete facilidade, promete firmeza, não promete ausência de dor, promete resistência, não promete aprovação, promete caráter, e é justamente por isso que é libertador. Ao longo desta jornada, você viu que o conforto pode ser uma prisão invisível, que a dor pode ser mestra, que a responsabilidade devolve poder, que o ego precisa ser vigiado, que o controle externo é ilusão, que disciplina constrói liberdade, que a verdade exige coragem, que a estabilidade nasce dentro, que coerência tem preço, que o autodomínio pode ser solitário e que a consciência da morte redefine prioridades. Nada disso é confortável, mas tudo isso é libertador. Epicteto afirmava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase resume toda a essência desta reflexão. Liberdade não é fazer o que se deseja a qualquer momento. É não ser escravo de impulsos, medos, ressentimentos e expectativas irreais. Quantas decisões você tomou apenas para evitar desconforto? Quantas palavras não ditas nasceram do medo? Quantos hábitos permaneceram porque pareciam familiares, mesmo sendo prejudiciais? A libertação começa quando você aceita o desconforto como parte do crescimento. Sêneca lembrava que o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens. Sem pressão, não há refinamento. Sem desafio, não há evolução. O desconforto voluntário, aquele que você escolhe enfrentar conscientemente, fortalece sua mente para os desconfortos inevitáveis da vida. Quando você treina a disciplina, fortalece sua identidade. Quando controla impulsos, fortalece sua autonomia. Quando assume responsabilidade, fortalece sua direção. A liberdade não chega como um evento externo, ela surge como consequência interna. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa afirmação desloca completamente o eixo da existência. Se seus pensamentos são governados por medo e ressentimento, sua vida será turbulenta. Se são governados por clareza e virtude, sua vida ganha estabilidade. O estoicismo não muda o mundo ao seu redor. Muda a forma como você se posiciona dentro dele, e isso muda tudo. Você deixa de reagir impulsivamente, deixa de depender da validação constante, deixa de buscar controle absoluto sobre o incontrolável. Começa a agir com intenção, com firmeza, com serenidade. Libertação não é ausência de problemas, é independência emocional diante deles. Imagine enfrentar críticas sem perder o equilíbrio, perdas sem perder a dignidade, obstáculos sem perder a direção. Imagine acordar sem precisar de motivação externa para agir corretamente. Imagine confiar em si mesmo porque sabe que suas ações refletem seus princípios. Essa é a liberdade que nasce do desconforto. Ela não é barulhenta, não é dramática, não exige aplausos. Ela é silenciosa, estável e profunda, mas exige algo de você: decisão. Decisão de parar de se enganar. Decisão de assumir responsabilidade. Decisão de enfrentar o que é difícil hoje para não ser dominado
amanhã. O estoicismo não oferece atalhos, oferece fundamentos, e fundamentos sustentam uma vida inteira. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante, escolheu refletir com profundidade. Agora, a escolha é prática, diária, consciente. A liberdade está disponível, mas ela cobra maturidade, e maturidade nasce no desconforto. Se estas palavras despertaram algo em você, não permita que essa chama se apague quando o vídeo terminar. A transformação não acontece pela inspiração momentânea, mas pela aplicação constante. Volte a essas ideias, releia mentalmente os princípios, observe seus pensamentos amanhã ao acordar, perceba suas reações durante o dia, escolha deliberadamente agir com mais disciplina, mais clareza e mais responsabilidade. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa compreender que conforto não é sinônimo de liberdade. Fortaleça esta comunidade do Sentinela Estoico, onde cada reflexão é um convite à maturidade e cada ideia é um passo em direção à autonomia interior. A verdadeira libertação não é barulhenta, é construída no silêncio das escolhas diárias e começa agora. Até o próximo vídeo.